Muito boa noite a todos, um prazer falar com todos sobre esse assunto. Escrevi esse livro junto com o meu sócio Juliano, O DNA do Sucesso Sustentável. Essa série é a série Gestão Suficiente. Nós temos a questão do Good Enough, que é bom o bastante. Good Enough Management, que é a gestão suficiente. Nós temos que pensar no bom o bastante. Perfeito demora muito, custa muito caro. Todo empreendedor, ele tem que aprender a ser ousado na hora de decidir, porque senão o bonde passa. E dificilmente a gente tem condição de fazer tudo. Então a gente tem que fazer aquilo que é importante. Muitas pessoas falam de foco no resultado. O que nós queremos é o resultado. Tivemos agora os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos e com certeza o que todo atleta almeja é uma medalha. Isso é o resultado. O resultado é a medalha. Só que a medalha ela é construída ao longo de muito tempo. Aquele momento, às vezes uma prova que dura segundos, 100 metros rasos, são 7 segundos, 8 segundos, 6 segundos. Será que é ali que o resultado foi construído? Não, ali o resultado aconteceu. Esse resultado foi construído por anos de preparo. E aí o resultado. Então, a ilusão de falar em foco no resultado é pensar que podemos ser imediatistas. Eu quero agora, eu vou fazer agora. E na verdade não. Nós não podemos esquecer que isso tem vários ingredientes. E daí veio a ideia de utilizar o cromossomo. A cadeia do DNA escreve a receita da vida, desde uma ameba, uma formiga, até o ser humano, uma árvore, não importa. Todo ser vivo tem um cromossomo. E cada risquinho daquele representa um dos elementos. E o que essa analogia traz para a gente? Mesmo sendo uma construção complexa, são poucos os ingredientes. Estratégia é o que nós queremos. Para saber o que queremos, temos que ter uma visão. Por exemplo, se eu for num restaurante de uma culinária que eu desconheço completamente, e alguém fala para mim, o que você pretende comer? Eu não tenho a visão. Como é que eu vou definir o alvo? Eu não sei que tipo de comida que serve aqui. Como é que eu posso dizer? Eu quero isto. Agora, se eu vou num restaurante cuja visão me é familiar, por exemplo, vamos aqui num restaurante brasileiro. O que você quer comer? Passa na hora um filme com várias possibilidades, porque nós temos a visão sobre aquilo. Então vejam, não dá para falar em resultado sem antes formular uma visão sobre o que se pretende. Depois nós temos a tática. O que é tática, pessoal? É a metodologia. É o como nós vamos atingir aquela estratégia que é o quê. Bom, uma vez que eu tenho o que eu quero, eu tenho visão sobre o assunto e eu tenho a metodologia, agora eu vou entrar em operação. Agora é fazer. E tudo isso precisa ter gestão. E aí que entra a questão da gestão suficiente. O empreendedor, em geral, começa pequeno. E o empreendedor, geralmente, é alguém que sabe fazer muito bem alguma coisa. Ou sabe coordenar muito bem aquilo. Não necessariamente alguém que monta um restaurante tem que saber cozinhar. Mas ele tem que entender de como funciona aquilo, senão não vai dar certo. Raramente nós temos empreendedores que são ótimos gestores. Por quê? Gestão é manter a rotina funcionando. Não é necessariamente um ato empreendedor. Gestão é manutenção. Então, o empreendedor, ele começa pequeno, em geral sem muitos recursos, e não consegue contratar um gestor. Consequentemente, ele anda com a gestão embaixo do braço. É uma agenda, um caderno, hoje pode ser um notebook, um tablet, alguma coisa, mas aquelas planilhas, aquelas anotações, aquilo que ele consegue controlar. É essa a gestão que ele tem.
Então a gestão é algo que nasce pequeno no empreendimento. E o grande pecado é querer crescer. Esse é o grande problema. Por quê? Qual é o momento em que eu preciso que essa gestão cresça? E crescer quanto? Algumas reflexões que fiz junto com o meu sócio nos levaram a perceber que tem alguns mitos na história. Muita gente fala que o planejamento estratégico é de longo prazo, o tático é de médio prazo, o operacional é de curto prazo. Não é. O planejamento estratégico ele é de longo, médio e curto prazo. Por quê? O que eu vou fazer amanhã, o que é estratégia. E amanhã é curto prazo. O que eu vou fazer daqui a um ano é estratégia. E continua sendo um médio prazo. O que eu vou fazer daqui a 5 anos ainda é estratégia. E é longo prazo. Então a estratégia, ela pode ser planejada para o longo, para o médio e para o curto prazo. Agora, não para o imediato, para o agora. Espera aí, pessoal, eu vou planejar o que eu vou falar. Não dá para fazer isso agora. Como se um médico fosse entrar numa sala de cirurgia e falar, espera aí que eu vou pensar agora o que eu vou fazer. Agora o paciente já está sedado, está todo mundo aqui, e você vai pensar o que vai fazer? Se vai operar o braço, a perna, se vai cortar o cabelo, o que vai fazer? Não, né? O que é a estratégia nunca é planejado no agora. Eu posso planejar para daqui a meia hora, curtíssimo prazo, mas não para agora. E a mesma coisa para o tático, que é a metodologia, é o como. Eu posso definir a metodologia e devo para longo prazo, para médio prazo e para curto prazo. Voltando no médio, ele sabe que vai operar o joelho direito da pessoa, mas antes da cirurgia ele fala, peraí que eu vou pensar agora qual a técnica que eu vou utilizar. Por laparoscopia, ou eu vou fazer uma incisão completa, o que eu faço? Não, ele tem tudo isso planejado antes. Então o planejamento tático, ele também acontece para o longo, para o médio, para o curto prazo, nunca para agora. E o planejamento operacional? Também, que é exatamente como a coisa vai ser executada. Eu posso pensar isso para o longo prazo, posso pensar para o médio prazo e para o curto prazo, mas não posso pensar para o agora. O agora não tem planejamento, o agora tem ação. Só que essa ação precisa de preparo. Então uma pessoa, ela tem inúmeras possibilidades de caminho e o tempo vai passar. Quando ela foi para a esquerda, eliminou-se a possibilidade dela seguir em frente, porque ali já é outro caminho que ela vai continuar. O tempo não volta. Eu posso até voltar atrás na minha decisão e começar a fazer outra coisa. Mas o tempo que passou, esse passou. Toda vez que a gente não toma uma atitude, a atitude foi tomada porque o tempo passou. Então como é que a gente decide? Toma uma decisão que leva a uma nova situação, que toma outra decisão, e assim sucessivamente. É como andar de bicicleta. O andar de bicicleta é um conjunto de desequilíbrios. Você desequilibra para um lado, desequilibra para o outro. Desequilibra para um lado, desequilibra para o outro. E isso te mantém equilibrado. O empreendedor, ele sabe que ele não pode ter medo de decidir. É muito importante que ele saiba para onde ele está indo. Para decidir, a gente tem que saber quais são as opções e decidir com firmeza. Aí eu coloquei aqui uma espada. Cisão é um corte. Toda vez que eu decido, eu faço uma ruptura. Quando eu decido, eu rompi com outras possibilidades. O empreendedor, ele tem que decidir a todo momento. Aí ele monitora os resultados, avalia as opções e decide com firmeza de novo. E isso causa uma certa frustração no empreendedor, muitas vezes, com as pessoas que o cercam. Como é que eu posso passar para alguém a decisão sobre o meu negócio? Isso fica muito claro em grandes empreendimentos. Por exemplo, pega um Publix, está aqui do lado da gente. O dono do Publix não está lá dentro, provavelmente dentro de nenhum dos mercados. Quem está decidindo lá dentro? Alguém que foi incumbido de tomar decisões parametrizadas. Aí entra uma questão muito importante. Quando eu vou passar para alguém o poder de tomar decisão, eu tenho que dar parâmetros para essa pessoa. Se chegar mercadoria, você confere isto, isto e isto, e dependendo de como está, você recebe, não recebe, rejeita. São variáveis. Considerando que nós temos a visão, a estratégia, a tática, a operação e a gestão
Tudo isso sendo importante para o negócio ser sustentável, se o empreendimento, o empreendedor não tem nenhum deles, ele está apático, ele simplesmente não faz nada. Ele não opera, não planeja, ele não faz nada, né? Isso praticamente não existe. Por quê? Porque normalmente tem pelo menos a operação, que aí é uma operação totalmente empírica. Se você tem estratégia e tem operação, você sabe o que você quer e você faz, mas você não tem metodologia. A maior parte dos negócios, e eu observei que não é só no Brasil, aqui também, muita empresa aqui quebra com 2, 3 anos de operação também. E por quê? Falta gestão. Poucos empreendedores têm a paciência, e eu diria que provavelmente nenhum sente prazer em fazer gestão. O empreendedor, ele quer levar o seu negócio adiante. O empreendedor que tem o dom para fazer aquilo, ele faz bem feito. Enquanto é ele que está fazendo, o negócio vai que é uma beleza. Na hora que começa a crescer, quebra. Nenhum empreendedor fica satisfeito com o negócio estacionando. Ele quer crescer. A série Gestão Suficiente, ou Management Good Enough, ela se baseia fortemente nos princípios de Wilfrido Pareto, que tem a regra do 80-20. 80% dos problemas são resolvidos com 20% de energia. Juran, ele ficou muito conhecido pela gestão pela qualidade, que aí traz conceitos como gestão por processo, melhoria contínua, ciclo PDCA. Um exemplo aqui de crescimento com gestão suficiente, um crescimento consciente. Por quê? Solon percebeu que chegou um momento que precisava controlar mais. Bateu aí 500 clientes, 10 licenciados, operação em mais de um estado dos Estados Unidos, querendo ir para outros estados. Solon, como é que você controla isso? Bom, não dá mais para ser na agenda, não dá mais para ser na planilha, não dá mais para ser embaixo do braço. Então, investiu em desenvolvimento de um sistema que, na verdade, o sistema ele é só o detalhe, o sistema ele é só a ferramenta. Na verdade, investiu no quê? No entendimento do negócio para ver o que precisa ser controlado, para ter um sistema que controla aquilo que precisa ser controlado. E não colocar uma ferramenta para fazer não sei o quê. Quantas armadilhas tem nas empresas de enormes gastos que não dão resultado? Bom, então, este caso aqui, né, na verdade, é a agenda que controla as limpezas que vão ser realizadas. Só uma agenda? Não. A agenda já controla a limpeza, já considera o faturamento daquela limpeza para cada um dos licenciados e já vai para um fluxo de caixa que envolve o quê? O dia, o que era para ser recebido e o que foi recebido. O que era para ser pago e o que foi pago. Qual era a expectativa e qual é a realidade. Isso é tão simples, né? Mas é o que precisa. Agora, é simples para você fazer sozinho. Quando você já tem 500 clientes, 10 licenciados, o seu ambiente começa a ficar complexo, as empresas que partem já para um número médio, né, deixa de ser pequena e vai para médio, ficam muito felizes quando elas conseguem saber quantas pessoas estão na folha de pagamento. É o tipo de informação que ninguém sabe. Quantos nós somos? Qual é o faturamento deste mês? Precisa parar tudo, baixar um monte de coisa, fazer um monte de planilha para chegar num número. E o pior, se você repetir a operação, o número é outro. Quando cresce, a empresa, ela perde a integridade de informação das coisas mais simples. Aí eu vou fazer um desafio para vocês. Na hora de ir embora, nada muito radical, tá? Só pega uma fita adesiva e um papel e coloca na frente do painel do seu carro. Tem 2, 3 reloginhos lá que você usa de verdade, o resto você nem usa, tá bom? Então assim, você não vai ver a velocidade que você tá, você não vai ver se a seta tá ligada, você não vai ver se o carro tá aquecendo ou não, você não vai ver se tem combustível ou não tem. Coloca isso ali e sai andando com o carro. E veja como você se sente sem informação. Assustador, né? Porque, poxa, está marcando ali, eu posso andar 35 por hora. Mas quanto eu estou? Eu não sei.
Eu tô indo igual aos outros agora. Se os outros estão certos ou estão errados. Lá tem uma viatura lá na frente, ela vai te parar ou não vai te parar? Tem um radar. E aí, né? E eu estou falando só de cobrir o painel, hein, gente? Eu não falei nada mais radical de fechar o olho ou coisa que vale. Porque, na verdade, às vezes a empresa, por falta de informação, ela está de olho fechado, de mão amarrada e tudo mais. Podemos investir nisto. Vai ser bom? Não sei. Eu não sei se eu tenho dinheiro. Eu não sei se o dinheiro que está no banco eu posso gastar. Eu não sei se... Eu não sei. E aí você tem fornecedores espertos que mandam invoices, mandam notas que você não consumiu. Mas ele sabe que você vai pagar porque ele sabe que você não tem controle. Já vi isso acontecer, ó, várias vezes. Quando sai da mão do dono, que ele não consegue mais fazer tudo sozinho, mas não tem processos definidos e não tem controles adequados mínimos, lembra? Painel do carro, eu tenho que saber a velocidade, tenho que saber se não está superaquecendo, tenho que saber se ainda tem combustível. É o básico. A gente tem tempo para terminar, então este é o livro DNA do Sucesso Sustentável, né? E demonstra aqui, né, os elementos que são a estratégia, a tática, a operação, a gestão, tá? E visão. O livro está na Amazon. Ele é uma edição eletrônica que roda em Kindle, mas ele roda em qualquer computador. É só baixar a versão do Kindle gratuita que ele roda. Não precisa comprar um Kindle para ler o livro. Vai ficar mais barato. Vem outros títulos por aí. Nós temos também um site, Gestão Suficiente, que é um canal para discutir com as pessoas que lerem o livro. Tem um fórum lá, para discutir com os autores. É um canal aberto para ir tratando do assunto. Muito obrigado. Um certificado de agradecimento pela palestra aqui dentro da parte do sucesso sustentável. Pode olhar aqui, só mais aqui, por favor. Tinha uma aqui. Está tirando? Eu tirei para ela também.